Olá pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade, eu vou falar sobre a prova discursiva do TRF da terceira região. Vocês já estão vendo aqui o edital já está aberto exatamente, né, de frente para o crime, vamos dizer assim. Bom, os analistas deste concurso terão estudo de caso, tá? Enquanto os técnicos, principalmente o pessoal da área policial, aliás, especificamente o pessoal da área policial, vai fazer redação. Então eu vou falar algumas questões. Esse aqui é o primeiro vídeo de dicas, né? Porque o pessoal pede pra gente poder fazer alguma coisa de forma antecipada, mas depois a gente aprofunda. Vamos lá, primeira questão, né? Vamos aqui. Entre as duas partes, quem tem a prova mais chatinha de ser feita, naturalmente, são os candidatos que vão fazer redação, tá? Que são os agentes de polícia. Eu vou explicar, vocês vão entender por quê. Mas eu vou falar dessa chatice, mas eu vou explicar quais são os pontos de chatice. Já a parte de estudo de caso é um pouco mais tranquila. Por quê? Porque a VUNESP tem assuntos geralmente muito localizados, tá, pessoal? É claro que aqui tem muitas áreas de conhecimento, então não dá para eu falar de todos, mas dá para eu falar do pessoal da área administrativa por conta do volume de predominância. Dá para falar sobre o pessoal da área judiciária também, né? E do oficial de justiça pelo volume de predominância, tá bom? Então, vou mais ou menos por essa área. É claro que, conforme as pessoas demandarem, né, a gente vai produzindo alguma coisa ou respondendo os questionamentos que vocês fizerem, tá certo? Então, antes de entrar aqui no estudo de caso, eu vou primeiro trabalhar com o pessoal da redação e depois eu entro aqui na questão do estudo de caso, tá? O pessoal que vai fazer a prova de redação, né, que são os policiais, o que vocês vão enfrentar? Naturalmente, uma dissertação. A VUNESP não fala o total de linhas, mas vocês podem contar com um total de 33 linhas, tá, pessoal? Eu falo isso aqui por quê? Porque senão, se você estiver treinando no universo de 30 linhas e você se deparar com um volume maior de linhas na prova, você pode acabar se atrapalhando, fazendo um volume de linhas bem menor. Por exemplo, se você fizer 26 linhas em 33 linhas para a VUNESP é pouco. Havendo 33 linhas, eu tenho que fazer pelo menos 30, tá? Então tem que sempre pensar, eu preciso escrever pelo menos 30 linhas. Certo? Certo. A prova da VUNESP em relação a propostas temáticas, não é, aqui pro técnico, ela tem um caminho muito claro. Eu vou explicar para vocês. Vou pegar aqui a prova do TCM de São Paulo, né, o auxiliar, e como é que a banca trabalha. Em primeiro lugar, pode cair qualquer assunto atual. Ela não tem preferência. Não é porque é área de segurança que ela vai trazer um tema da área de segurança, não. É qualquer assunto atual mesmo. E mesmo, às vezes, assuntos que nem sempre são na crista da onda. Por exemplo, ela trouxe para a LESP, uma das áreas, né? Ela falou sobre a questão de se comer carne. Né? Se a gente haveria necessidade de ter um consumo tão alto de carne. É claro que ela estava falando num contexto, ano passado, por exemplo, em que o Brasil estava exportando muita carne, a carne estava muito cara, então se falava ali sobre questões ligadas ao clima, etc. Tinha isso. Então ela costuma buscar assuntos assim, tá? Então não estranho. Mas ela te traz geralmente uns 3 textos, até mais. E aqui que está o segredo de você não passar perto na VUNESP. A forma como a VUNESP organiza o tema tem sempre duas partes. Guarde esta dica que é muito importante para você que vai fazer redação. Ela traz uma parte do tema e outra parte. E aí, o que ela faz? Ela tem uma avaliação que envolve tema, estrutura e expressão. Tema, estrutura e expressão. Quando ela faz essa construção dessa estrutura avaliativa aqui, na parte do tema, que consome cerca de 30% do valor da redação, ela vai analisar se você vai abordar as duas partes na redação. Mesmo que você, por ser um texto dissertativo argumentativo, tenha preferência por uma das partes, ok, não tem problema, mas ela quer saber se você vai tratar das duas. É como se eu tivesse falado 2 assuntos e dar preferência para um, tá? Então aqui, por exemplo, veio o tema, ó, ato antiético de um colega de trabalho, entre a necessidade do denunciar e o medo do denunciante. Então ela quer que você aborde esses dois contextos. Né? A necessidade de você ter que denunciar um colega antiético, tá certo? No meio de trabalho. E de você também temer. Né? O que leva as pessoas a não denunciar? Quais são os temores, né? Os riscos envolvidos nisso?
E o que deve predominar? É isso que ela vai querer saber, tá? O que vai predominar, mesmo havendo esses dois contextos que predominam. Se você não abordar as duas partes, se abordar só uma parte, a VUNESP vai te enquadrar num valor da nota que você não consegue sair muito dele. É aquele valor que a gente fala assim, não serve para nada, certo? Igual feriado em final de semana, não tem utilidade. Então, ela vai te enquadrar naquele valor ali e você não consegue sair dali por uma simples questão. É difícil você conseguir mudar aquela nota na fase recursal. E ela te coloca ali junto com todo mundo. E ela repete essa nota para todo mundo, tá? Para muita gente. Vamos dizer assim, melhor dizendo, usando o português correto. Para muita gente. De tal sorte que você fica empatado com muita gente. E se destaca quem trata das duas partes, tá? Então a dica para o policial é isso. Você tratar das duas partes do tema. Não esquecer de tratar das duas partes do tema. E se lembrar de que a redação tem 33 linhas, que você precisa fazer pelo menos 30 linhas. Precisa de título? Não. Posso me valer de modelos? Muito cuidado, porque ela deixa bem claro no edital que se ela encontrar modelos pré-prontos, o que acontece? Você corre de ter zero na redação. Ou de não tirar total aqui na parte de expressão, tá? Também não posso copiar os textos, não é? Que são esses textos de base que ela me dá. Isso aqui é para eu ter ideias, mas eu preciso ter minhas próprias ideias e resvalar em uma das ideias aqui. Eu não posso copiar, porque senão eu também sofrerei, né, uma penalidade por parte da banca, tá bom? Agora vamos voltar ao estudo de caso. Estudo de caso da VUNESP, né? Como que ela trabalha? Veja que ela diz assim: o que com o estudo de caso se visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo público. E é isso mesmo. Ela faz perguntas sobre competência, muitas perguntas envolvendo papel. Por exemplo, você pega lá um oficial de justiça, né, vem um estudo de caso falando sobre esse oficial de justiça indo até uma residência, né, à procura de uma pessoa citada, e ele precisa fazer entrega. Então, aí vem as situações, né, de evitação, ou seja, de não se conseguir fazer com que a pessoa, né, seja localizada. Então, ele vai te perguntar os procedimentos no passo a passo, tá? Então, não é uma prova discursiva difícil, não. Então, por isso que eu falei com vocês que a redação é muito mais difícil para o policial do que a da área de vocês. Porque é muita coisa ligada à competência. A competência do próprio TRF, então estude muitas competências do TRF, certo? Ou a competência do próprio analista na sua área de atuação, tá? É uma banca que, por exemplo, dos direitos, né, que tem lá na parte específica, então vou lá para a parte específica, é de onde ela vai tirar os assuntos, né, para as questões discursivas. Então vamos lá, chegando. O que acontece? Quando ela chega na parte específica, no conteúdo programático, peraí. Conhecimentos específicos, que primeiro é do policial. Vou só pular um pouquinho, vou lá para baixo no direito. Então aqui arquitetura, medicina, cadê? Vou localizar. Por exemplo, quando ela chega na parte específica, que é abrir, né, até serviço social. O que ela faz? Ela vai buscar muito assuntos que são, por exemplo, no caso do serviço social, ela não vai trabalhar tanto com assuntos teóricos do serviço social. No estudo de caso, não, tá? Nas questões comuns, sim, mas vocês estudam de caso. Então, ela vai trabalhar muito, por exemplo, assim, com o código de ética, por exemplo, em relação a uma determinada atitude, né, de um assistente social, a um instrumento de trabalho, a forma como se usa esse instrumento de trabalho, tá certo? Como que o assistente social deve, por exemplo, se portar em tal situação. E com psicologia, bem parecido com o assistente social, tá? Que tipo de conduta ele deve ter diante de tal situação que se apresenta. Então é muito assim de conduta. Vou pegar aqui, cheguei, peraí, não, quase. Tô lá, tá? Tô chegando. No campo do direito. Quero só achar aqui, peraí, engenharia, temos fé. Arquivologia, arquitetura,
Aqui é o campo da área administrativa, por exemplo. Entre o direito administrativo, direito constitucional e direito administrativo, e não é só para o pessoal da área administrativa não, tá, pessoal? A gente vai ver uma predominância, uma preferência da banca pelo direito administrativo. No rol dos direitos é o que é mais questão, tipo assim, mais questão discursiva saem do direito, direito administrativo do que de outras áreas. Principalmente questões simples, por exemplo, ato administrativo, tá certo? Se esse ato é um ato perfeito, se esse ato, qual a validade desse ato? Então é uma questão muito comum da banca, ela coloca uma situação, um problema, não é? Um determinado agente público e tal. Ou senão a banca cobra um conceito mesmo, por exemplo, ela pega uma situação de uma autarquia, não é? E vai analisar competência, aspectos como competência, tomar de decisão e etc. A característica dessa autarquia também, tá? Ou senão vai pegar aqui para baixo o papel do controle interno. A parte, um assunto que eu acredito que vai cair mesmo, né, é improbidade administrativa. Tem caído em muitas provas discursivas em peso, tá? A parte de improbidade administrativa tem se apresentado com muita frequência, tá certo? Nas provas de concurso público. Alterações também na licitação têm se apresentado, na parte de controle, tá? Da licitação. Muita atenção aqui, tudo bem? Outro aspecto também que a banca cobra, não é? Aqui deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Né? Quero localizar aqui o pessoal do direito, em geral. Por exemplo, aqui cheguei numa das partes do direito. Os assuntos ligados à parte processual, pessoal, são muito variados. A banca não tem uma preferência, a gente não consegue fechar uma preferência, uma concentração de assuntos nessa parte processual, tudo bem? Mas quando a gente chega, por exemplo, aqui no direito civil, aí você vai ver assim, contratos, chove na prova da VUNESP contratos, estudos de casos envolvendo contratos, né? A parte de direitos de família, chove na prova da VUNESP, assuntos ligados a direitos de família, tudo bem? E lá no direito, aí a gente vai dar um salto, porque o resto ela diverge bastante, né? Direito administrativo também, aquilo que eu falei para vocês, a banca adora direito administrativo nas provas discursivas, tem estudo de caso, que tem que separar a VUNESP das questões simples e estudo de caso. Na parte de direito constitucional, controle de constitucionalidade e direitos e garantias individuais e direitos coletivos, vocês podem ter certeza, é praticamente uma questão certa, tá? Então, essas são as minhas primeiras dicas, tá certo, para vocês, que vocês podem observar para a prova, tá? Eu só chamo a atenção dos oficiais de justiça porque realmente ela pode trazer questões que são ligadas ali à própria atuação, tá? De vocês ali na parte das comunicações, tá certo? Então, bastante atenção a essa passagem, tá?